Bom, como prometido no bloco anterior, trouxemos aqui o professor Walter Brighetti, que além de coordenador do curso de Educação Física, agora também é delegado do Conselho Regional de Educação Física, o CREF4. Ele vai falar um pouquinho sobre esse conselho, né, e a sua atuação enquanto controlador da nossa profissão, curso da área de Educação Física. Professor Walter Brighetti, obrigado pela presença aqui, mais uma vez. E explica pra gente qual que é a importância do Conselho de Educação Física na nossa profissão. Primeira coisa, enaltecer e lembrar que nós estamos fazendo 20 anos de reconhecimento da profissão. Então, na verdade, a partir do momento que você reconhece uma profissão, o reconhecimento se dá pela sociedade. Não é só uma questão legal. E para isso foi criado o Conselho Federal de Educação Física e, em seguida, os conselhos regionais. Então, na verdade, o conselho, o primeiro papel do conselho é defender o usuário da prática do exercício, o participante das atividades da educação física, em relação à qualidade de vida, em relação à qualidade de desempenho dos profissionais, em atuar com esse aluno. Então, antes a gente pensa assim, o conselho, ele não é um sindicato. O conselho, na verdade, ele representa a profissão. Ele dá aval para que o profissional possa atuar ou não no mercado e avalia, e de certa forma, ele credencia e verifica o credenciamento desse profissional se está apto ou não. Porque o que acontece? Uma das linhas, né? Nós temos lá as faculdades, as instituições de ensino superior. O aluno, ao formar, para atuar no mercado, ele tem que se vincular ao conselho. Esse vínculo, entende-se o quê? Um profissional vinculado a seu conselho e a partir disso ele vai fazer parte de uma série de direitos e deveres. Então, o que o conselho faz? Primeira coisa, nós temos que pensar, defender o usuário da prática do exercício físico. Então, aquele indivíduo que no dia a dia faz uso da atividade. Então, o profissional, de certa forma, vai fazer o quê? Ele tem que estar qualificado e nessa qualificação desenvolver suas atividades de forma corrente. O Conselho tem mostrado atuante, né? Na mídia tem sido relatado casos nos quais falsos profissionais atuantes, né, foram enquadrados, foram denunciados. E isso faz parte do objetivo desse conselho, né? A primeira coisa importante, de início, lá nos primeiros anos do conselho, existia uma visão muito de fiscalizador. E, na verdade, o conselho, um dos itens de atuação é fiscalização. Imagine você, anterior a 98, qualquer profissional que estivesse nessa área de musculação poderia atuar como professor, como profissional. Aliás, é importante frisar, hoje o termo correto é profissional de educação física. Então, esse indivíduo tem que estar formado, habilitado por uma instituição superior, reconhecida pelo MEC e vinculado ao conselho. O que havia outrora 98, anterior a 98, qualquer indivíduo poderia prescrever atividade física. Então, o que aconteceu? De início houve um momento fiscalizatório. Não que isso não continue, existe sempre a fiscalização. Inclusive, alguns dias atrás, estive percorrendo algumas academias. Qual o papel do delegado? O delegado, na verdade, é orientar, é um braço do conselho na região. Porque o conselho ficava muito em São Paulo, centralizado ali. Então, com a criação do cargo de delegados, eles buscaram fazer o quê? Trazer um representante na região que pudesse orientar, tirar dúvidas, dar apoio e fortalecer o papel do profissional de educação física na região. Então, esse fortalecimento se dá no próprio conteúdo da educação física, como também em relação a outras profissões que podem ou não atuar no nosso mercado. Então, isso expandiu muito isso. Então, expandiu de tal forma que a gente tem que pensar assim, hoje nós somos 400 mil profissionais de educação física. É um número muito elevado. E o nosso conselho é o maior do Brasil inteiro. Então, de certa forma, nós temos assim, conforme a profissão vem crescendo, a atuação do profissional vem crescendo, o mercado vem se expandindo, também se expande o número de profissionais atuantes. Então a gente tem que defender a qualidade do serviço, defender um profissional que esteja realmente defendendo a sua profissão de forma competente e fazendo com que o cidadão tenha o melhor possível em termos de atuação. Esse conselho também tem a importante missão de nortear os novos profissionais, né, com relação às suas responsabilidades, os seus valores em relação a esses estabelecimentos. Porque existe uma ética também de atuação, como qualquer profissão nós temos qualquer conselho. Aliás, é interessante, os outros conselhos, acompanhar o Conselho da Medicina. O indivíduo nunca vai contra o Conselho, muito pelo contrário, ele tem o Conselho como aliado, porque o Conselho determina quem pode ou não atuar no segmento.
Então, primeiro passo. Segundo passo, ele orienta, ele permite uma ética, ele permite uma conduta. E o que nós percebemos hoje também, conforme a nossa profissão tem se expandido, nós temos buscado, assim, a representatividade social da nossa profissão tem crescido, o reconhecimento social dessa profissão. Então, o profissional que atua e ele já está vinculado ao conselho, ele faz parte desse conteúdo, desse sistema, que de certa forma está protegendo não só o praticante, como também confirmando esse papel social do nosso mercado, da nossa área, e que faz a diferença hoje na vida das pessoas, né? Legal, e a gente que está no mercado há algum tempo, nos últimos 16 anos, a gente tem visto a evolução da nossa profissão, como foi dito, uma credibilidade aumentada com relação a isso, e também o conselho ele tem esse papel de instruir o profissional com relação aos seus deveres, né? Sim, sim. Por exemplo, olha um exemplo prático, o chamado responsável técnico na academia. Então, se a pessoa falar, um profissional, ele recebe incumbência, existe um empresário na área do fitness, pode ser ou profissional de educação física ou não, que é dono do estabelecimento. Mas toda área, independente de qualquer que seja o estabelecimento, tem que ter um responsável técnico, chamado RT. Muitas vezes esse indivíduo assume esse papel e não sabe nem bem a sua função. O responsável técnico responde não só pela qualidade do serviço prestado, como também manutenção da academia, toda a estrutura necessária para que o indivíduo possa desenvolver suas atividades de forma eficiente e de qualidade. Suponhamos que alguém tenha um agravante numa esteira, passe mal ou tenha algum problema no momento da prática. O que acontece? Quem que é a responsabilidade? Esse indivíduo. Ele é responsabilizado. Está desenvolvendo uma atividade no aparelho, o aparelho não estava em manutenção adequada, houve um prejuízo em relação ao praticante. Quem responde? Responsável técnico. Então, existe um exemplo que eu estou dando para você de informações que muitas vezes o profissional de educação física não sabe, ele se envolve e, de repente, uma outra situação. Ele trabalhava numa determinada academia, mudou, mas não deu baixa no CREF, no conselho, em relação à sua responsabilidade técnica naquela academia, e foi para outra. Qualquer acidente que ocorra nessa estrutura, nessa outra academia que ele trabalhava, ele vai continuar respondendo enquanto não der baixa lá no conselho. Então, assim, olha como é importante. A partir do momento que se criou um responsável, significa que ele tem visão e competência para gerenciar aquele processo todo da prática eficiente do exercício físico. Então, o conselho não é hoje mais só fiscalizador, ele é orientador, ele permite principalmente fortalecimento da nossa profissão, fortalecimento da atuação do profissional, do nosso mercado de trabalho, que está em ampla expansão. São informações interessantes que a gente que trabalha no mercado não desconhece essas possibilidades e o risco que o próprio profissional corre, né? E a gente vê que o profissional antes, tempos atrás, que reclamava inclusive do pagamento das tais anuidades, hoje tem modificado um pouco sua visão com relação a isso, porque a gente tem notado a atuação importante e benéfica ao profissional de educação física. Que, na verdade, confesso a vocês, até eu como hoje delegado, eu fui convidado a essa função, eu fui convidado a participar desse processo e acreditei, muita coisa também acabei entrando em contato e que me fez mudar bastante a visão, no sentido de que nós temos assim, a necessidade de uma entidade que defenda não só o praticante, como também a nossa profissão, nosso mercado, nossa qualidade profissional. Então, hoje o que acontece, que eu acho que é bacana isso, o conselho, ele está, não só, outra coisa interessante, capacitação. Então, vários eventos na cidade estão ocorrendo hoje em Votuporanga e região, que representantes do conselho, profissionais, são enviados pelo conselho para estarem também capacitando profissionais, orientando profissionais na formação técnica específica, científica, prática. Então, é um braço que tem se alastrado cada vez mais. E o que é importante, o profissional provocar o conselho, provocar no sentido de pedir orientações, buscar apoio, qualquer diferença que ele tenha ou dificuldade que tenha ou dúvida, nós estarmos aí presentes para darmos esse suporte, esse alicerce, para que ele possa desenvolver com competência suas atividades profissionais.
Ok, eu acho que a gente teve uma série de informações, poderíamos ficar aqui mais tempo ainda. São informações importantes não só para o profissional, mas também, como dito, as pessoas que usam esse serviço. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor por nos elucidar com uma série de questões aí, e fica o convite para a gente ter mais assunto ainda com relação a esse propósito. Só queria complementar que o delegado não é um fiscal. O conselho tem seu fiscal. O delegado é um indivíduo que vai dar suporte, apoio, orientação, tá? Mas não é um fiscal do CREF, por favor, tá? Estamos aí à disposição. O que a região precisar de orientação, de apoio, estaremos aí para estar prestando esse serviço mais uma vez. Ok, a gente agradece mais uma vez essa ajuda aí com a nossa profissão. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se informado, assim como eu. E o Mexa-se na próxima semana vai estar aqui de novo falando um pouquinho mais sobre a nossa profissão. Mexa-se!